Querido, eu quero fazer um convite especial a você. Você já é abençoado, você é próspero, mas pode ser ainda mais abençoado, muito mais próspero. Como? Através de se tornar um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. E eu libero uma palavra: Deus irá acrescentar 30, 60, 100 vezes mais no investimento que você vai fazer na Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Ou entrar em contato comigo pelo 033-98812-6732, que vamos te fornecer o nosso Pix, tá certo? Você pode colaborar com seu dízimo, com a sua oferta, com a sua cesta básica, com a sua... com seu voto. Então, querido, adote a Igreja Metodista Wesleyana, seja um parceiro, seja um mantenedor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Glória a Deus, aleluias. Livro de Salmos, Salmos de número 22, vai nos dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti chamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçá me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que runge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. As minhas forças se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me pusestes no pó da morte. Pois me rodearam cães, e ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim,
Força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós, descendentes de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes com ele clamou e ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. O que os buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão Arabandará, Sorecalavachandarábia, ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face, porque o Rei é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nasce, porquanto ele o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, querido, o salmo nesta tarde, é um convite a nós, a uma reflexão acerca do sofrimento de Cristo e do seu amor para conosco. Sim, esse salmo, ele traz algumas particularidades, querido, a qual nós podemos ver aqui nesse salmo. Ele tem uma dupla e até mesmo uma tripla aplicação nas nossas vidas. Por um lado, vemos aqui o autor dele por nome de Davi, o grande rei Davi, o grande compositor de muitos salmos, Davi, repartindo as suas próprias experiências de dor e angústia para com a nossa vida, visto a partir da perspectiva também messiânica. Este salmo expressa o que Cristo passou, aleluia, no lugar do pecador, no meu lugar e no teu lugar, querido, e como alcançou uma grande vitória através da cruz, através de pagar a nossa dívida através do madeiro. Mas ainda este salmo pode ainda ser compreendido a partir da perspectiva relacional e experiencial, aleluias, a qual traz valiosas informações sobre a melhor forma de lidar com os difíceis experiências da vida, ou melhorando isso, nos mostra como lidar, querido, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento. Esse salmo vai nos mostrar
como temos que viver na presença do Senhor, ainda que os dias são maus, ainda que você não venha ter prazer nessa luta, nessa aflição, nessa situação que tem sido envolvida a sua vida. Esse salmo vai nos dar, querido, umas convicções que precisamos ter no dia da angústia. Aleluias! Querido, muita autenticidade neste salmo com os dias a qual você possa estar vivendo. Nele, o salmista expressa a sua enorme dor, o seu enorme sofrimento, e ele diz: olha, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Ele está aqui, querido, abrindo seu coração. Quem sabe você que me ouve agora, esse tem sido a sua dor, esse tem sido o seu lamento, essa tem sido a sua conversa diária com o Senhor. Como o salmista Davi está aqui expressando sua enorme dor, ele também, querido, fala acerca de como ele tem necessidade de ter Deus perto dele, perto da vida dele. Ele expressa aqui, querido, que ele estava em angústia, ele estava em apreensão, porque ele buscava, ele clamava, ele invocava e não sentia que nada mudava. Quem sabe essa tem sido a expressão da sua vida, quem sabe esse tem sido o sentimento que tem permeado a tua história, quem sabe, querido, que esse é o pensamento que tem tomado o intelecto, a sua mente, o seu coração e o seu corpo. Mas deixa eu pronunciar algo da parte do Senhor. Davi está entendendo que ele necessitava de Deus e não de sair da presença de Deus. Você fez isso e não melhorou, então volta, querido, aonde tu caíste, se coloca de pé e tu verás um Deus que nunca te abandonou. Mesmo quando você o deixou, ele ainda continua no mesmo lugar, te aguardando, e os projetos dele, aleluias, ainda estão de pé, as promessas dele ainda perpetuam os dias atuais pela tua vida. Volta, querido, e ele vai fazer valer da tua fé e da tua esperança nele. Sim, Davi, ele entende que ele precisava estar perto de Deus. Ele precisava, no verso 3, ele diz assim: porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livrastes. E ele segue dizendo: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme. Olha ele reconhecendo o seu estado. Davi está dizendo: olha, eu estou clamando à noite, não estou vendo solução. Eu estou dobrando meu joelho pelas madrugadas, não estou vendo solução. Eu estou batendo a porta e não estou vendo ela abrir. Eu estou chorando e não estou sentindo consolo. Mas ele dá um ato de fé poderoso e diz: olha, porém tu és santo e habita entre os louvores em Israel. Olha o que diz: em ti confiaram os nossos pais, em ti confiaram. Quando ele fala isso, ele está dizendo: em confiaram e foram, aleluias, e não foram
confundidos. Ei, meu amado, se você tem confiado no Senhor, Ele não vai te deixar confundido, Ele não vai te deixar desamparado, porque há momento que Deus se cala, nós não ouvimos a sua voz, a nossa alma grita forte, o silêncio nos destrói, mas no silêncio Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está movimentando o céu ao teu favor. É por isso que Davi entende que ele precisava se aproximar mais, ele entende que tudo que estava acontecendo é para que ele aproximasse mais do Deus a qual ele servia. Porque o seu problema, porque o seu problema o está sufocando. E ele sabe que quem pode tirar o sufoco dele é Deus. E não há, querido, nenhum sistema de apoio humano para poder te socorrer quando você está em situações a qual Deus está te levando a estar. Não há problemas, não há, querido, apoios humanos para te socorrer ou socorrê-lo nesse momento. Ele buscou, mas não achou ninguém. Ele então descreve como, aleluias, está carente e ferido. E quem sabe, querido, você está carente e ferido neste dia, mas deixa eu dizer algo para você. Eu falho, o homem falha, mas Deus não falha. Ele está chegando ao teu favor, Ele está agindo. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. É isso que Davi está dizendo no versículo de número 5, no versículo de número 4, é isso que Davi está dizendo. Se os pais confiaram e não ficaram confundidos, aleluia, se eles clamaram e escaparam, ei, há escapatória para a sua vida nesta tarde, há escapatória para a sua vida neste momento. Confia, 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 confia no Senhor, confia. Adversários terríveis se opunham a ele. Adversários terríveis, poderosos, se opunham a ele de tal forma que a sua força, a sua energia e vitalidade se esgotaram. Se esgotaram. Querido, eu tenho aprendido ao longo da caminhada protestante que aonde a minha força se esgotou, é aí que Deus gosta de entrar em cena. Quando eu falo isso, eu lembro de uma mulher que eu sou apaixonado pela fé dela. No momento que a sentença era de morte para ter filho, a mulher casa. No momento que se mandava, não podia gerar, a mulher tem filho. Eu estou falando de Joquebede, mas chegou um momento que fugiu das forças dela. E o texto diz, não podendo mais esconder o menino, ela colocou ele numa arca e colocou no ribeiro. Ei, pode ter fugido do controle, as tuas forças podem estar como a do salmista, esgotada, mas as forças de Deus agora entra poderosamente, porque aonde esgota o recurso humano, entra o recurso de Deus na sua vida, entra o recurso de Deus na sua história, entra o recurso de Deus na vida da sua família, na sua saúde. Deus entra com o seu poder. Se você está esgotado, desanimado, desesperançado, basta somente você dar lugar e vai ver chegar a resposta e o recurso de Deus para a sua história, para a sua vida. Sim, ele estava esgotado. Seus inimigos são muitos, tem grande força. Não é assim que você se sente? As adversidades estão tendo grande força sobre a sua vida. Você já está prestes a sucumbir. Você grita, você chora, você ora e parece que nada acontece.
Parece que o inimigo tem grande força. O que ele pode fazer? O que Davi poderia fazer? O que você pode fazer diante disso? Onde se deveria buscar ajuda? Onde você deve buscar ajuda? Essas têm sido as suas perguntas. O que fazer mais? Aonde eu devo buscar ajuda? O que nós fizemos? O que eu fiz para atrair isso sobre mim? Onde podemos buscarmos ajuda? Rabadará, sarabandura, calavá, suremene, calabachandarábia. Raçuide, candarábia. Essas têm sido as suas indagações. Mas então, querido, então, após indagar tudo isso, então ele avança para o reconhecimento de que há apenas uma fonte de apoio a quem recorre. Só há, querido, um lugar que você ainda possa não ter recorrido. E é o único lugar que você precisa estar e continuar estando, ainda que nada tenha mudado. Não desfaleça a sua fé, não se mostre coxo, porque o próprio Deus está a se manifestar nessa situação. Porque só nele, querido, só nele poderemos ter o saciar no dia da angústia. Verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Você tem sido zombado, tem pessoas ridicularizado a sua fé, mas aquieta. O juiz, o justo está vendo isso. Não deixe sentimentos de ódio, rancor, de vingança nascer no teu coração, não. Se mantém fiel à palavra. Olha para os seus algozes e tenha condição de fazer o que o Filho fez, o Messias fez. Perdoa os pais, porque não sabem do que falam, não sabem o que fazem. Aí ele diz, olha, todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Quem sabe você está ouvindo isso? Ah lá, é crente, ah lá. Diz que confia no Senhor. E eu que não sirvo, estou vivendo bem. Quem sabe, querido, isso estão falando a seu respeito, mas ele segue. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Olha que exemplo que Davi dá para nós. Eles estão perseguindo, eles estão caçoando a fé dele. E ele está voltando a oração a Deus dizendo, mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus, tu és quem eu confio, tu és em quem eu acredito, tu és em quem eu vou acreditar, tu és o que vai fazer por mim. E ele segue dizendo, não te alongues de mim, pois, aleluias, a angústia está perto e não há quem me ajude. Não há, querido, quem te ajude. Pare de buscar em lugares que de nada tem te adiantado e volte a ter prazer na lei do Senhor. Volte a colocar diante dos seus lábios esse pão vivo, essa comida que é um mocotó forte para os nossos dias atuais. Muitos touros me cercaram,
Fortes touros de Baçã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que runge, como água me derramei. Assim contra a sua vida, como uma manteiga, como água, você tem se derretido. E quando aquelas lágrimas rolaram, Ele estava aí contigo. Ele estava à tua direita. É por isso que você está diante dessa live. Porque Ele viu você naquela hora ali de agonia. Ele viu você. Calma, aquieta o teu coração. Aquieta. Se Ele não descer montado no seu querubim, Ele envia anjos para te socorrer, para te alimentar, para te consolar, para te levantar. Calma. Acredite que Ele está contigo desde o ventre. Ele te chama pelo nome e te diz: tu és meu, tu és minha, e eu não abro mão de ti, eu não abro mão. O salmista aqui faz um fervoroso apelo, aleluias, aplicando a presença e suplicando essa presença e a proteção de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus está próximo e envolvido em tudo isso. Então, independentemente de resultado, Davi ficará bem, porque Deus está com ele. Você ficará bem porque Deus te garante isso e está contigo. Ele aqui, querido, não esconde a sua tristeza, a sua depressão. Não, ele é sincero com Deus. É como Jesus no Getsêmani, agonizando, seu suor transformado em sangue. Ele grita, ele geme e diz: se possível, passa de mim este cálice. Ele foi sincero. Sinceridade convém a ti, querido. Conta para ele a sua dor, conta para ele a sua tristeza. Ele está contando, mas ele suplica. Ele acredita no poder da súplica. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo no meu socorro. No verso 19 ele diz isso. É dia de você dizer: vem logo minha força, vem logo ao meu socorro, vem logo ao meu socorro. Então, querida, embora ainda esteja em meio a problemas, ainda esteja ele, aleluias, ainda que ele esteja em meio a problema, ele acrescenta: e tu me respondeste, no verso 21, que tu me respondeste, ainda que ele estava lá. Pode vasculhar, pode olhar, que mesmo que você ainda esteja passando momentos delicados, ele tem te respondido, ele tem te dado alívio, ele tem se manifestado, ainda que tudo ainda não acabou, ele tem se demonstrado ao teu lado. E isto do salmista, querido, é surpreendente para nós. Sim, surpreendente. Porque ainda que não havia cessado tudo, ele usa essa expressão: e tu me respondeste. E tu me respondeste. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde a ponta dos unicórnios.
salva-me, salva-me. Talvez, meu amado, minha amada, temos enfrentado ou passado por situações semelhantes a que Davi estava enfrentando, a que Jesus enfrentou no Calvário. Mas saiba de uma coisa, que assim como Jesus Cristo perseverou, assim como Davi acreditou naquele que não mente, assim como Jesus acreditou naquele que não mente, e chegou até o fim do propósito dele, tu vai chegar até o fim. Tu vai ver o findar disso tudo. Tu experimentarás por este dia grandes vitórias da parte do Senhor, principalmente no teu caráter, principalmente na sua vida espiritual, principalmente na sua comunhão e intimidade com Ele. Sim, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Eu libero essa palavra. Talvez esses dias que Davi viveu são semelhantes aos dias que você tem vivido, quando tudo aparentemente estiver fora de controle. Coloque em prática o princípio, aleluias, do Salmo 22, desse salmo. Pode declarar, querido, a vitória antes da vitória realmente acontecer. Você pode fazer no ato de fé isso aí agora. Declare a vitória antes que ela aconteça, porque você vai trazer à existência aquilo que não existe. Essa é a fé que Deus quer que você tenha. Essa é a experiência que Deus quer que você tenha em meio a tudo isso. Sim, Deus quer te honrar em terras estrangeiras, como Ele fez com José. Deus quer te fazer próspero, ainda que mude o acordo várias vezes, como o tio de Jacó trocou e mudou. A prosperidade de Deus saiu junto com ele, quando ele saiu de diante do filho. Podem voltar atrás da palavra com você, mas Deus não voltou atrás na promessa que te fez. Se você ser fiel a Ele, Ele será fiel a você. Sim. E aí você me pergunta, como, pastor? Como eu posso declarar a vitória antes mesmo de eu havê-la? Como? Através da sua fé. Através da sua fé. Traga aí, querido. Louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele. Porque os filhos de Deus não precisam ver para crer, mas eles creem para poder ver. Deus não foi o Leonardo Malaquias, não foi nenhum dos obreiros aqui da Igreja Metodista Wesleyana Atalaia, não foi nenhuma das obreiras, não, que te fez promessa. Deus prometeu a vitória, e isso é suficiente para você acreditar. Quem me prometeu vitória foi Ele. Ele me prometeu vitória, como Ele fez a tua vida, a nossa vida. Isso tem que ser o suficiente. Isso tem que ser o suficiente, porque a palavra dele tem credibilidade. Sim. Isso tem que ser suficiente para nós. E este, querido, é o exemplo de Jesus para a nossa vida. Esse é o exemplo messiânico. Esse é o exemplo de Cristo.
Este é o exemplo de Cristo. Sim. E esse pode ser também o nosso exemplo diante dessa circunstância. Que tipo de exemplo você tem sido para as pessoas que sabem a fé que você professa no Senhor Jesus Cristo? Ei, filho, Ele é contigo. Ei, filha, Ele é contigo. Ele não esqueceu de você. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15 e versículo de número 16. Ainda que uma mãe que amamente o filho do seu ventre, ainda que uma mãe que amamente esqueça do filho do teu ventre, eu, todavia, o teu Deus, não tenho esquecido de ti. Na palma das mãos dele, ele te gravou. E os seus muros, a sua proteção, aquilo que protege a sua casa, está constantemente diante da presença dele. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, o Senhor, todavia, não esqueceu de você, não esqueceu de mim. Ele tem nos gravado na palma das mãos dele. Você não entendeu, querido, porque senão você estava se derramando. Faça Deus levantar as mãos dele agora, porque quando ele levantar as mãos e olhar para a palma dela, vai achar o teu nome lá. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você é eternizado na palma das mãos de um Deus vivo que trabalha neste momento para a sua vida. Se você acredita nessa palavra, feche os teus olhos aí agora, você que pode. Faça Deus mover a mão dele lá no céu, que ele vai achar o teu nome. Ele vai achar os teus muros, ele está achando o teu endereço. Feche os teus olhos, querido, eu sei que tudo diz não, mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Ele é contigo. Escute, ele é contigo. Ele é contigo. Davi, ele é contigo. Ele foi com teus pais e ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo, filho. Ele é contigo, filha. Rabadacanduia, rabadacalabaxere mandarábia. Nunca te deixa sozinho, nunca te desampara. Sinta a presença dele, sinta o toque dele, sinta que ele está aí contigo. Chore, se derrame, grite, mas não fique calada neste dia, porque de repente, se você se calar, Deus pode te pegar de uma forma que você não queira. Abre os teus lábios, abre os teus lábios. Ei, se você abandonou os altares dele, volta hoje. Há uma palavra de salvação para a sua vida. Meu Deus, rabando e calabaxere mandarábia. Rabanduende, ara suinere mendian, doreminia canturi calavas. Ai de andore, xereminiando e ne calavasso. Rai plou diante o de xereniandarando e neremene casso. Sim, ele é contigo, aleluias. Ele não te deixa.
Rabandará, xaramandara, calabaxandará. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te curar, deixa Ele te sarar. Sim. Olha aí, Helena, os ferrolhos caindo. Olha aí o que se você profetizou domingo, as ataduras sendo arrancadas dessas vidas. Oh, Deus, que essas amarras caiam, Senhor. Que esse desespero vá embora. Que essa angústia, Pai, encontre agora, Pai, a paz em Ti. Deus, que este coração que sucumbiu, essa vida, Deus querido, ó Pai amado, que meu Deus querido deixou de acreditar, porque os seus olhos não viram, que adentre uma fé agora, Senhor, que a convide, ó Pai, a acreditar sem ver, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita essa família agora, visita este lar. Pai, o Senhor não tem que provar nada, mas por favor, eu te peço, e te suplico, dê um sinal do teu amor, dê um sinal da tua graça, dê um sinal da tua cura. Deus, Pai, carrega este homem, esta mulher em teus braços. Sim, meu Deus, sim, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus, esteja do lado dela aí agora, Senhor. Toca nela agora, que adentre, Senhor, adentre o teu poder, adentre a tua graça, adentre a tua unção, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Visita, Senhor, visita, Deus, cura, liberta, sara esses pulmões, sara, Pai, esses ossos, sara, Senhor, esse corpo. Deus, visita este filho e essa filha, aquilo que está fora do lugar, endireita para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, esse comércio na tua mão. Toma, Deus, esse ministério que o Senhor confiou ao teu filho. Sim, meu Pai, que ele continue velando pela tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, escute. Rabadacalabaxandarábia. Rabandu anacaravaço, remenecalavaço. Ramantura calavaxere menderábia. Escute, ele provou o amor dele na cruz. Vai sucumbir, querido, diante dessa lutinha maior. Ele passou por você. Pode até tropeçar e cair, mas se coloca de pé como um soldado e siga avante. Sim, Ele está lutando contigo. Aleluias! Oh Deus! Ele está te guiando, querido. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te guiar. Olha aí, ó. Olha aí, papai falando contigo. Ó. Ele te buscou. Ó. Maravilha! Tá em batalha? Pisou em espinhos?
Está sentindo abandonado? Ó, Ele não te deixa. Está na batalha? Ele não está pisando em espinhos sozinhos. Ele está, ó. Ele não. Seja onde quer que vá e andares, Ele está do teu lado. Amém, queridos. Glória a Deus. Presbítero Cirderley, Deus te abençoe. Queridos, que essa palavra arda no teu coração e que flua em sua vida como ela está fluindo na minha. Que Deus abençoe você. Amém? Estamos agora, né, só reforçando em novo horário, terça e quinta às 15h30 da tarde e ao sábado permanecemos às 9h30 da manhã. Amém? Quero terminar essa live convidando você a ser mais próximo, mais abençoado, te dando a oportunidade de investir no reino de Deus. Através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. E também pelo 033-9812-6732. Entre em contato pelo WhatsApp e eu vou te falar as demais formas. Pix através do WhatsApp 033-98812-6732. Vou estar te enviando o meu Pix e te passando o meu Pix. Amém? Faça como a nossa irmã Júnia, que é uma mantenedora. Faça como o presbítero Cirderley, que é um mantenedor dessa obra. Faça como a nossa irmã Elisângela, que é um mantenedor da Igreja Metodista Wesleyana. Seja também um parceiro dessa obra. Invista em vidas, invista no reino e colha 30, 60 e 100 vezes mais em nome de Jesus. Querido, eu convido você a estar comigo no culto presencial no domingo, às 19 horas, culto do amigo. Ei, filhos do Atalaia, amém, que me assistem, eu te desafio a trazer um amigo domingo, orar com ele, cultuar com ele, ler a Bíblia com ele, ministrar o batismo do Espírito Santo na vida dele, ministrar a cura. Traga um amigo domingo e você vai ver o que Deus irá fazer no domingo. Vem estar conosco. Certa vez disseram, não é esse aí o filho do carpinteiro, José? É ele que está curando e tal? Jesus disse, vem e vê. Eu te convido, vem ver o que Deus tem feito na Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Ó, muitos beijos no seu coração, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira, às 15h30 da tarde. Compartilha essa live, me segue nas redes sociais, no Facebook Leonardo Malaquias, no Instagram @Leonardo Malaquias Tavares, no canal do YouTube Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão. Que Deus eleve a face dele sobre a tua face e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça o rosto dele sobre o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que a janela dos céus esteja aberta. Ei, empresário, seja o mantenedor dessa obra. Nos ajude a investir em vida. E Deus há de te recompensar com 30, 60 e 100 vezes mais. Deus te abençoe.